Tudo começou num aplicativo de encontros popular, onde eu buscava conhecer alguém que me fizesse sentir algo além da monotonia do cotidiano. Ela se destacava das outras, tinha um jeito acolhedor, parecia sincera, com um sorriso que transparecia calor e simpatia. As fotos dela mostravam uma casa espaçosa, com um jardim bem cuidado que dava para um campo verdejante, a perder de vista. Nossas conversas, apesar de breves, eram sempre leves e sinceras. Ela me contou que seus familiares estariam ausentes naquele fim de semana e sugeriu que nos encontrássemos para conversar melhor. O convite parecia simples, natural. Afinal, já passávamos semanas trocando mensagens. Ela tinha aquela maneira descontraída de escrever que me fez sentir confiança, e o sorriso nos retratos parecia convidativo. Notei, porém, que de vez em quando ela olhava com certa aflição para o celular durante nossas videochamadas. Eu atribuí isso ao nervosismo de quem conhece alguém pela primeira vez. Naquela noite de sexta-feira, dirigi meu carro já um tanto velho até o bairro dela. Estacionei junto a uma cerca de madeira baixa, observando os arredores. Era uma vizinhança tranquila, com casas amplas e organizadas, ruas quietas e pouco movimento. Parecia aquele tipo de lugar onde famílias vivem pacificamente, onde as crianças brincam no meio da rua e as senhoras se cumprimentam das varandas. Quando ela me abriu a porta, o sorriso dela era acolhedor, e a sua voz amigável me convidou imediatamente para jantar. Entrei e fui envolvido por um ambiente acolhedor. A luz suave das lâmpadas e os móveis cuidadosamente dispostos davam um ar de harmonia. Um aroma sutil de algo recém-saído do forno pairava no ar, como se tudo ali fosse perfeito. O jantar aconteceu sem maiores intercorrências. Falávamos sobre coisas simples, como filmes e músicas que ambos gostávamos. Ela tinha uma risada peculiar que me fazia sentir à vontade. Depois da refeição, decidimos assistir a uma comédia e nos acomodamos no sofá. A sala, ampla e confortável, com uma televisão grande em frente, parecia o cenário ideal para um momento de descontração. As horas voaram e, em dado momento, adormecemos ali, no sofá. A luz da tela da TV tremeluzia, projetando sombras pelo ambiente, enquanto o relógio passava da meia-noite. Era nosso primeiro encontro presencial, mas eu me sentia estranhamente à vontade, como se estivesse em casa. O silêncio da noite, lá fora, a luz suave da TV, tudo parecia tranquilo. Até que, de repente, um estrondo me acordou. A porta da entrada foi aberta com brutalidade e um som grave e ríspido de voz masculina cortou o ar. Meu corpo se alertou imediatamente. Alguém havia invadido a casa. Ela se levantou apressada, o rosto empalidecendo, seus olhos arregalados, sua respiração rápida e ansiosa. Ela sussurrou com urgência: "É o meu ex-namorado. Terminamos recentemente, mas ele não aceita o fim." Ali percebi que ela tinha muito mais segredos do que compartilhava nas nossas conversas. Aquelas palavras me tomaram de surpresa. Eu não sabia que ela tinha um ex, muito menos que ele fosse capaz de invadir a casa dela daquela maneira. Meu coração acelerou. Perguntei o que deveríamos fazer, mas ela apenas mordeu o lábio, percebendo que a situação estava fora de controle. O ex-namorado irrompeu na sala, os olhos fixos no ambiente e logo depois em mim. Sua expressão passou da surpresa para a desconfiança, até se transformar em uma fúria crescente. Quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui? Sua voz, inicialmente contida, foi aumentando a cada palavra. Esta casa ainda é minha. Até resolvemos tudo da separação dos bens. Ele disparou, o que me revelou que eles haviam morado juntos e que ela nunca me dissera nada sobre isso. Ela tentou acalmá-lo, pedindo para conversarem em outro momento, mas ele ignorava completamente suas palavras. A cada insistência dela, o ex-namorado ficava mais agressivo. Os punhos cerrados, o corpo tenso, a voz cada vez mais alta.
Agora você está trazendo outro para nossa casa. Mal terminamos e já está com outro. Seus olhos estavam em movimento como se calculasse qual seria o próximo passo a dar. Eu tentei amenizar a situação, levantando-me devagar com as mãos abertas em sinal de paz. Olha, não quero problemas. Podemos conversar de maneira civilizada, tentei dizer. Mas antes que eu terminasse, ele avançou e me empurrou. Não foi um golpe forte, mas a intimidação era clara. Aquilo era apenas o começo. O ódio que ele irradiava era evidente. Eu percebia que, além da raiva, havia algo imprevisível no comportamento dele, e isso me apavorava. A situação podia facilmente sair do controle. Ela parecia perdida, tentando tranquilizá-lo e ao mesmo tempo garantir minha segurança. Após um olhar carregado de tensão entre nós, ela sussurrou: "Suba para o quarto de hóspedes, no final do corredor. A porta dos fundos está trancada e ele está bloqueando a entrada. Vou tentar acalmá-lo enquanto você pensa em uma saída." Com a mente acelerada, eu analisei rapidamente as opções. Passar por ele significaria confronto físico, o que eu sabia que não era uma boa ideia. Agradeci com um leve aceno e subi as escadas às pressas. Fechei a porta do quarto assim que entrei. A discussão no andar de baixo ficou mais intensa e pude ouvir o som de algo quebrando, seguido de gritos. "Você planejou tudo isso? Me chamou aqui só para ele nos pegar?" Ouvi a voz dela, agora mais audível. "Pare de mentir." Ele respondeu, com uma raiva que parecia transbordar a cada palavra. E logo, o som de objetos sendo arremessados se misturou à gritaria. A situação estava piorando rapidamente, e eu sabia que ficar no quarto não era uma opção. Ele poderia vir atrás de mim a qualquer momento, e eu estaria completamente encurralado. Olhei ao redor procurando alguma alternativa para escapar. Foi então que reparei na janela, que estava parcialmente aberta. A visão do telhado da garagem me fez pensar que, embora a altura não fosse baixa, talvez fosse possível descer até o solo de forma mais segura do que tentar enfrentar aquele homem furioso. A discussão lá embaixo só se intensificava e o barulho de mais objetos sendo arremessados contra as paredes aumentava. Estava claro que a raiva dele não tinha limites. Eu precisava sair, e sair rápido. O risco de permanecer ali era grande demais. Sem fazer barulho, deslizei pela janela, sentindo as telhas ásperas sob minhas mãos, enquanto me abaixava cuidadosamente sobre o telhado. O jardim abaixo estava completamente escuro, e o silêncio da noite tornava o momento ainda mais tenso. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava me consumir. A inclinação do telhado facilitava minha descida, e com um pouco de sorte, minha queda seria amortecida pela terra macia. Assim que pousei no chão, de forma desajeitada, senti o impacto do solo, mas para minha sorte o canteiro de flores amorteceu um pouco a queda. Levantei-me rapidamente, tentando limpar a terra das minhas mãos e dos meus ombros. De dentro da casa, a discussão continuava, com gritos e sons de objetos quebrando. Aquilo era minha chance. Contornei a casa, movendo-me com o máximo de discrição que consegui, mantendo-me nas sombras, até alcançar a frente da residência, onde meu carro estava estacionado. Respirei fundo mais uma vez, tentando tranquilizar meu coração, que ainda batia descontrolado. Abri a porta do carro com o mínimo de barulho possível. Liguei o motor e comecei a me afastar. Olhei para o retrovisor, temendo que ele surgisse a qualquer momento e me perseguisse. Mas, para minha surpresa, ninguém apareceu. O carro se distanciou cada vez mais daquela casa estranha, daquele pesadelo que eu mal conseguia compreender. Por algumas horas, ainda senti o peso do acontecido, como se aquele encontro de uma noite estivesse se tornando uma memória amarga e indesejada. Mas foi só mais tarde, quando meu celular vibrou, que as coisas realmente tomaram um rumo ainda mais assustador. Ela me mandou uma mensagem,
explicando que a situação havia se acalmado e que o ex-namorado tinha ido embora. Contudo, a última parte da mensagem me fez parar e refletir com mais atenção. Eu sei que isso pareceu estranho, ela escreveu, mas tudo havia sido planejado. Eu precisava que ele me visse com outra pessoa, para ele finalmente entender que acabou entre nós. Aquelas palavras me paralisaram. O que ela estava dizendo era tudo uma armação. Ela continuou confessando que ele não aceitava o término e que, mesmo depois de meses, ainda aparecia na casa fazendo cenas de ciúmes. Desculpe não ter contado antes, mas sabia que você não iria querer participar disso. Ela escreveu, como se eu fosse apenas uma peça em seu jogo. Fiquei olhando fixamente para a tela do celular, processando aquilo tudo. Como eu não percebera? Como pude ser tão ingênuo? Ela havia me manipulado, me colocado no meio de um conflito que não tinha nada a ver comigo. Eu estava em uma casa, completamente à mercê de um homem que poderia ter me feito mal, tudo por causa de um jogo psicológico que eu não sabia que estava sendo jogado. Como eu pude confiar em alguém que de uma hora para outra jogou minha segurança em risco? Era uma sensação estranha, como se eu tivesse sido enganado de uma forma tão profunda que minha mente não queria aceitar a verdade. Meu corpo ainda sentia a tensão da fuga, e meu coração ainda batia forte, como se o perigo estivesse à espreita. Naquela noite, eu tomei uma decisão que parecia simples, mas que mudaria minha visão de tudo. Nunca mais confiaria cegamente em alguém que conhecesse online, sem antes verificar quem realmente eram. Às vezes, por trás de sorrisos e fotos perfeitas, pode se esconder uma realidade completamente diferente. E naquelas horas, senti o quanto isso podia ser perigoso. Enquanto o carro avançava pela estrada escura, minha mente ainda girava em torno do que acontecera. Não sabia o que esperar dela a partir daquele momento, mas eu tinha certeza de uma coisa: aquele episódio me marcaria para sempre. O que deveria ser apenas uma simples noite de encontro se transformou em um dos maiores pesadelos da minha vida. E o pior de tudo, eu nem sabia ao certo quem ela era. O que mais ela teria escondido de mim? Aquela noite nunca se apagaria da minha memória. O som do motor do carro misturava-se com o zumbido da minha mente. Cada rua que passava parecia mais vazia, como se a cidade tivesse se afastado de mim, como se nada mais fosse real. O que deveria ter sido um simples encontro se transformou em um pesadelo. Quando olhei para o retrovisor, a luz da rua parecia distorcida, quase fantasmal. Sentia a presença daquela situação de forma esmagadora, como se algo ainda estivesse me observando. Minha mão tremia levemente enquanto apertava o volante, e o único som que me acompanhava era o do meu coração batendo forte no peito. Eu estava fugindo de algo muito maior do que pensava. A mensagem dela ressoava em minha mente. Tudo havia sido manipulado, planejado com meticulosidade. Ela, aquela mulher com um sorriso doce e cativante, me arrastara para um jogo do qual eu não sabia as regras. A cada quilômetro que passava, minha raiva crescia. Como pude ser tão ingênuo? Como me deixei envolver de tal forma, sem sequer saber com quem estava lidando? A casa dela já estava distante, mas ainda parecia palpável, como se uma sombra me seguisse, esperando o momento de me alcançar. A estrada estava vazia, os postes de luz passando rapidamente ao lado do carro, quando uma sensação de alívio começou a se formar dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, um medo profundo surgia, uma sensação de que ainda não estava livre. O que ela realmente queria com aquilo? Eu me perguntava se o fim daquele encontro realmente existiria algum dia, ou se ele ainda estava apenas começando. Já fazia meses que me entregava de corpo e alma ao trabalho numa empresa grande da cidade. As horas extras se amontoavam, as reuniões pareciam não ter fim, e o estresse do dia a dia parecia me devorar a cada amanhecer.
Quando finalmente consegui juntar dias suficientes de descanso, resolvi deixar aquela rotina de lado, ao menos por um tempo. Durante minhas andanças pela internet, encontrei uns artigos sobre tavernas rústicas e antigas estradas de chão que se espalhavam pelas redondezas da cidade. Algo naquela simplicidade me chamou a atenção. Parecia um refúgio perfeito para quem, como eu, buscava um respiro. Eu não queria nada de luxo, apenas um lugar tranquilo, sem pressa, para descansar da vida acelerada. Reservei um quarto num desses hotéis simples, daqueles que mais parecem casebres, com paredes finas que deixam escutar até a conversa do vizinho. Não era o melhor, mas nem me importei muito, afinal, não pretendia ficar ali por muito tempo. Na primeira noite, decidi dar uma volta e conheci um barzinho simples que ficava a uns poucos quarteirões dali. As luzes de neon piscavam na frente e o cheiro de carne assada no fogo invadiu meu nariz assim que pus o pé dentro do local. Era um ambiente simples, mas acolhedor. A luz era baixa, uma jukebox velha tocava músicas de antigamente, e alguns frequentadores pareciam se conhecer de longa data, gente que passava ali todas as noites. Me sentei no balcão e pedi uma bebida. Foi aí que a vi. Estava encostada no balcão, rindo de algo que o homem do bar dissera. Ela tinha uma presença tranquila, algo natural, como se fosse parte daquele lugar. A qualquer momento, nossos olhares se cruzaram e, com um sorriso, ela me acolheu como se eu fosse alguém de sua própria terra. Conversamos com facilidade. Ela quis saber de onde eu vinha, o que me trazia a essa região, e logo estávamos falando sobre música, viagens de estrada e como a cidade ganhava vida depois do anoitecer. Descobri que ela conhecia cada pedaço daquele lugar, desde os restaurantes escondidos até bares que só os moradores mais antigos frequentavam. Eu ouvia atentamente, apreciando o jeito como ela falava, como se compartilhasse um segredo comigo. Foi quando, em meio à nossa conversa, ela se inclinou um pouco mais perto, com um tom de voz que misturava brincadeira e seriedade, e me perguntou: "Quer conhecer a melhor festa da cidade?" Hesitei um instante, mas naquele momento, cansado da vida que levava, eu já não me importava com mais nada. Estava em busca de algo autêntico, algo que me tirasse da minha rotina entediante. Ignorando os sinais que minha mente normalmente notaria, aceitei a proposta sem pensar duas vezes. A sintonia entre nós foi imediata. A conversa seguia, leve e natural, como se fôssemos velhos conhecidos. Ela falava de um jeito simples, fazendo com que tudo parecesse fácil e sem importância. Eu não me sentia tão relaxado há anos. Ela me descreveu lugares pela cidade que jamais teria encontrado em qualquer guia, locais que só quem morava ali conhecia, e a ideia de viver a cidade pelos olhos dela parecia perfeita, algo único. Em algum momento, ela me falou sobre a festa que seus amigos estavam organizando. Não seria em uma boate, nem em bar algum, mas em uma casa afastada. Lá ninguém vai nos incomodar, disse. E agora, pensando bem, talvez essa tenha sido a primeira pista de que algo não estava certo. Mas naquele momento, eu estava tão envolvido na diversão e na liberdade do instante que ignorei qualquer pensamento racional. Minutos depois, um homem apareceu em frente ao bar, dirigindo uma caminhonete velha e cheia de marcas de uso. Não o conhecia, mas ela cumprimentou-o com familiaridade. Ele mal me olhou, fez um gesto com a cabeça e a convidou com um simples movimento. Ela entrou no banco do passageiro, enquanto eu fui para o banco de trás, sem questionar nada. A viagem foi longa, as estradas escuras pareciam não ter fim, e o som do rádio, com uma música pesada, fazia a caminhonete vibrar. Ela cantava junto, rindo, e eu a observava, sem ter muita ideia de onde estávamos indo. O motorista não falava nada, apenas tocava o volante com os dedos, acompanhando o ritmo da música.
Paramos numa loja de conveniência, dessas que ficam abertas a noite toda. Ela virou-se para mim sorrindo. "Vamos pegar umas bebidas", disse com um sorriso. A loja estava praticamente vazia, exceto por um senhor idoso atrás do balcão, que mal levantou os olhos do jornal que lia. Peguei algumas garrafas de cerveja da geladeira, enquanto ela escolhia salgadinhos, doces e um pacote de chicletes que me atirou com uma piscadela. O homem pagou por tudo sem dizer muito. Não me dei ao trabalho de refletir sobre isso. A noite estava fluindo de forma tão natural que eu simplesmente me deixava levar pelos acontecimentos. Chegamos à festa e o ambiente estava agitado, com a música ensurdecedora vibrando pelas paredes da casa. O ar estava carregado de cheiros de álcool, cigarro e algo mais. Talvez maconha, ou quem sabe o cheiro de tantas pessoas reunidas em um espaço apertado. Entrei, seguindo ela de perto, e logo me vi perdido na multidão. As pessoas riam e se mexiam ao ritmo da música, e mesmo na luz fraca, eu não reconhecia ninguém. Ninguém parecia me notar. Todos estavam um pouco distantes, como se a festa estivesse acontecendo, mas sem ninguém realmente ali, de verdade. Ela me conduziu até um canto onde um pequeno grupo estava reunido. Alguém me ofereceu uma bebida, um copo plástico com um líquido escuro e espumante. "Prove isso", ela disse sorrindo. Hesitei por um instante, mas a curiosidade foi maior e tomei um gole. O gosto era amargo, com algo estranho que não conseguia identificar. "É uma mistura da casa", ela explicou, observando-me com um brilho nos olhos. E nesse momento percebi que havia algo de errado, mas já era tarde demais. A bebida desceu amarga pela minha garganta e o calor estranho começou a se espalhar pelo meu estômago. Por um instante, senti um alívio, mas logo o ambiente ao meu redor começou a se distorcer. A música, que antes preenchia o ar, parecia se afastar e eu vi a mulher à minha frente com um sorriso quase imperceptível. Mas algo estava errado. Sua imagem parecia ficar vaga, borrada, como se estivesse se afastando. Antes que pudesse reagir, a visão se escureceu e minha cabeça pesou até o chão. Fui engolido pela escuridão. Quando acordei, o sol já estava nascendo e um frio cortante tomou conta do meu corpo. Minhas mãos estavam trêmulas e a dor de cabeça era insuportável. Eu estava deitado no chão em algum lugar desolado. Levantei-me com dificuldade, tentando entender o que tinha acontecido. Ao meu redor, só havia uma casa abandonada, com a porta dos fundos balançando ao vento. Desesperado, revirei os bolsos, mas não encontrei nada. Carteira, telefone, relógio, tudo desaparecera. Eu não tinha ideia de como fora parar ali, mas algo me dizia que o lugar não era seguro. Fui até a estrada de terra à minha frente e caminhei, sem rumo. Cada passo parecia me afastar ainda mais da realidade. Depois de um tempo que me pareceu interminável, avistei um posto de gasolina antigo e vazio. Entrei e o homem atrás do balcão me observou com uma expressão estranha, como se eu fosse algo que ele já esperava. Contei o que lembrava, mas ele parecia duvidar de mim. "Você precisa de ajuda?", perguntou com um tom cínico. Eu apenas assenti, sentindo que cada palavra que dizia fazia menos sentido. Ele me deu água e eu bebi com avidez. Precisava sair dali, mas não sabia como. O homem me indicou um telefone, mas eu não tinha como fornecer informações suficientes. Nenhuma identificação, nenhum número. A ligação para a polícia não adiantou. Sem evidências, sem provas, me mandaram tentar a delegacia. O vazio aumentava e a sensação de estar sendo observado nunca me abandonava. Na estação de ônibus, minha mente ainda tentava juntar as peças do que aconteceu. O que fizera para estar ali? Porque ninguém parecia disposto a ajudar. A cada segundo, mais perguntas surgiam, mas as respostas se afastavam como fantasmas. O ônibus chegou finalmente, e eu embarquei sem nem ao menos saber como aquilo iria terminar.
A sensação de impotência ainda me acompanhava, e cada curva da estrada parecia me afastar mais do que seria considerado normal. O barulho do motor do ônibus misturava-se à minha confusão mental, uma sensação constante de que algo estava fora de lugar, como um pesadelo do qual não se consegue acordar. A viagem durou o suficiente para me perder em meus próprios pensamentos, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Como eu pudera ser tão ingênuo? Como tinha confiado em uma mulher estranha e aceitado um convite sem sequer questionar? Eu sabia que tinha sido imprudente, mas o que mais me horrorizava era o fato de que a noite se misturava em minha mente como uma névoa, e eu não conseguia distinguir o que era real do que havia sido apenas um sonho distorcido. Cheguei em casa já perto do anoitecer. Tudo estava quieto, como sempre, mas eu sabia que algo dentro de mim estava quebrado. Eu tinha me perdido, me deixado ser arrastado por uma onda de impulsos, sem pensar nas consequências. O que aconteceu naquele lugar? Quem eram aquelas pessoas? E mais importante, quem era aquela mulher? O que me parecia mais estranho agora era a facilidade com que ela se aproximou, como se estivesse me esperando, e o homem da caminhonete. O silêncio dele, a maneira como ele me tratou como se eu fosse apenas mais um passageiro em sua viagem, nada fazia sentido. Tentei esquecer, seguir em frente, mas a cada noite os pesadelos se tornavam mais vívidos. Hoje, quando olho para trás, percebo o quanto a busca por algo novo, algo excitante, pode ser perigosa. O vazio que eu sentia no trabalho, a rotina sufocante, me cegou para os sinais evidentes de que aquele convite não era apenas uma oportunidade de diversão, mas uma armadilha. Acreditei que poderia escapar da minha vida, mas ao invés disso encontrei algo bem mais sinistro. A sensação de estar vigiado nunca me deixou. Sei que em algum lugar, aqueles rostos ainda estão me observando, esperando. E agora, sempre que a rotina parece insuportável, eu me pergunto: será que vale a pena buscar algo novo se o preço for tão alto? Não posso evitar pensar que, se eu tivesse sido mais cauteloso, teria evitado tudo isso. Mas, no fim das contas, talvez o verdadeiro aprendizado tenha sido perceber que o perigo muitas vezes se esconde nos lugares mais comuns. A vida, por mais insuportável que pareça às vezes, é menos arriscada quando se mantém os olhos bem abertos e o coração atento. Por puro desânimo, decidi me arriscar a explorar um aplicativo de relacionamentos. Não buscava nada sério, mas sim algo que quebrasse a rotina maçante dos meus dias. Entre vários perfis, encontrei o dela. Uma moça que parecia normal, com fotos simples, sem aquele brilho artificial que sempre me deixava com um pé atrás. Começamos uma conversa tranquila sobre filmes e pratos do cotidiano, coisas que qualquer um conversaria sem compromisso. Ela falava de maneira amável, sem flertes ou atitudes suspeitas, o que fez com que eu me sentisse confortável. Passaram-se alguns dias trocando mensagens, e um belo dia, ela sugeriu que nos encontrássemos numa cafeteria pequena, perto de uma estrada movimentada. A localização me pareceu segura. Um lugar público, com movimento, o que me dava uma sensação de segurança. À medida que o horário do encontro se aproximava, uma ansiedade normal tomou conta de mim. Cheguei alguns minutos antes e escolhi uma mesa perto da janela. Quando ela entrou, algo me chamou a atenção. Seu olhar percorreu todo o ambiente, como se estivesse procurando por algo, até se fixar em mim. Havia uma tensão no ar, não apenas o nervosismo típico de um primeiro encontro, mas algo mais profundo. Desculpe o atraso, ela disse, sentando-se rapidamente, as mãos tremendo sobre a mesa. Tive dificuldade para estacionar. Tentei quebrar o gelo com uma conversa leve sobre música, mas suas respostas eram secas e ela olhava frequentemente para a porta, como se aguardasse algo.
20 minutos de conversa desconfortável se passaram até que perguntei direto: "Está tudo bem? Você parece preocupada com algo." Ela hesitou por um momento, mordendo o lábio, até que finalmente confessou: "Estou passando por um divórcio difícil. Meu marido, ele não aceita o fim do nosso casamento. Achei que estaria segura aqui, em público. Não costumo vir até este lado da cidade." Essas palavras mudaram a atmosfera do encontro de uma vez. O que antes parecia ser um encontro inofensivo se tornava agora algo mais tenso e sombrio. "Se quiser, podemos deixar para outro dia", sugeri, mas ela rapidamente respondeu: "Não, está tudo bem." A insistência dela parecia genuína, como se precisasse daquela pausa da realidade. Por alguns minutos, a conversa se normalizou. Pedimos café e sanduíches, e a tensão parecia ter diminuído. Mas então, o telefone dela vibrou na mesa. A cor desapareceu de seu rosto quando leu a mensagem. "Aconteceu algo?" perguntei, sem saber o que esperar. Ela me virou o telefone. A mensagem era clara e ameaçadora. "Sei exatamente onde você está, com quem está. Isso não vai ficar assim." "É o meu ex", ela sussurrou. "Ele deve ter instalado algum aplicativo de rastreamento no meu celular." A ansiedade dela se transformou em pânico. "Precisamos ir embora, agora." Não tive tempo de reagir. Antes que eu pudesse sequer me levantar, um homem alto, furioso, irrompeu pela porta, seu olhar varrendo a cafeteria até se fixar em nós. O reconhecimento e a raiva distorceram suas feições enquanto ele avançava para nossa mesa. "Então é assim que você resolve as coisas?" ele gritou, ignorando os outros clientes que agora observavam assustados. "Saindo com qualquer um enquanto ainda somos casados?" Me levantei instintivamente, as mãos erguidas em um gesto pacificador. "Olha, eu não sabia." "Cala a boca!" ele gritou, interrompendo-me com violência. "Você não sabe nada sobre nós." Ele a encarou avançando. "Estamos nos divorciando." Ela protestou, levantando-se também. "Ele me pediu o divórcio faz 2 meses. Não preciso dar explicações." A fúria dele parecia não ter limites. Com um empurrão brutal, ele a fez tropeçar contra uma mesa próxima. As reações foram imediatas. Um homem mais velho se levantou para ampará-la, enquanto o gerente da cafeteria corria em nossa direção, pedindo calma. "Senhor, preciso que se acalme ou chamarei a polícia", gritou o gerente, mantendo uma distância segura. Mas o ex-marido ignorou-o, concentrando toda a sua raiva em mim. "Você acha que pode se meter na minha família?" Ele cuspiu as palavras, a voz tremendo de fúria. "Foi só um café", respondi, tentando recuar. "Não sabia da situação de vocês." Enquanto tentava explicar, o olhar dele ficou mais insano. Em um movimento rápido, ele avançou contra mim, um soco certeiro na minha barriga. Quando me empurrou contra a parede de vidro, a situação tomou um rumo inesperado. O impacto foi brutal. O vidro estalou sob o meu peso, rachando com um som ensurdecedor. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, fui lançado contra o batente da janela. A dor foi insuportável. Um estalo horrível ecoou na minha espinha e, num piscar de olhos, minhas pernas perderam qualquer sensação. Gritei, mas as palavras não saíam. O pânico se apoderou de mim enquanto tentava mover os membros inferiores, mas nada acontecia. Não conseguia me mexer. Vozes apressadas ecoavam ao meu redor. "Nada acontece, não o movam", gritou alguém. "Pode ser lesão na coluna." O caos estava instaurado. O agressor continuava gritando, sendo imobilizado por 2 clientes. Outros formaram um círculo ao redor de mim, tentando me proteger. Uma mulher, que se apresentou como enfermeira, começou a orientar todos a não me mexer até a chegada dos paramédicos. "A polícia está chegando", disse alguém com voz trêmula. O ex-marido parecia finalmente perceber a gravidade da situação. Seu rosto se alternava entre raiva e choque ao ver que eu não me mexia.
A raiva de antes dava lugar ao horror, como se ele tivesse compreendido a irreversibilidade do que fizera. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas para mim o tempo parecia se arrastar. Eles trabalharam com uma calma impressionante, estabilizando minha coluna antes de me colocar na maca. Durante o trajeto até o hospital, perdi a consciência várias vezes. A dor era insuportável. No hospital, após várias ressonâncias e consultas com especialistas, veio o diagnóstico: fratura na vértebra T12, com comprometimento da medula espinhal. O impacto contra o batente da janela havia causado danos irreversíveis. Os médicos eram claros: a probabilidade de eu voltar a andar era quase nula. Nos dias seguintes, tomei conhecimento do que se passou após minha remoção. A polícia havia detido o agressor no local. As câmeras de segurança e as testemunhas ajudaram a comprovar a gravidade do ocorrido. Ele seria processado por agressão e lesão corporal. Ela me visitou uma semana depois do ocorrido, visivelmente abalada. Nunca imaginei que ele fosse nos rastrear, disse entre lágrimas. Ele deve ter colocado algum app de monitoramento no meu celular. Achei que estaria segura em um lugar que nunca frequentávamos. Eu ainda tentava entender o porquê de ela ter se arriscado a um encontro e perguntei: por que se arriscar assim? Ela me olhou com um semblante de dor. Eu precisava provar para mim mesma que podia seguir em frente, que não viveria com medo dele para sempre. Aquele simples encontro se transformara em algo muito mais complicado. Uma semana se passou desde que a vi, e enquanto ela explicava os detalhes, eu sentia a dor daquilo tudo. Ela disse: sinto muito por você estar pagando por isso. Os meses que se seguiram foram dedicados à minha reabilitação. Perdi meu emprego, incapaz de realizar as funções que antes fazia. Aprendi a usar cadeira de rodas e, com fisioterapia intensiva, recuperei algum movimento, mas nunca o suficiente. O processo judicial se desenrolou e meu agressor foi condenado, mas nada disso poderia reverter o que havia acontecido comigo. Hoje, 2 anos depois, ainda luto diariamente com as consequências físicas e emocionais daquele dia. Adaptei minha casa, consegui um novo emprego compatível com minhas limitações e aprendi a viver com essa nova realidade. Nunca mais usei aplicativos de relacionamento. Não por medo, mas pela dolorosa compreensão de que, às vezes, um momento trivial pode mudar uma vida para sempre. As cicatrizes físicas permanecem, assim como as memórias daquele café. Um simples encontro que se tornou a linha divisória da minha existência, o antes e o depois de um encontro que jamais deveria ter acontecido. O ambiente se fechou ao redor de mim, como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais difícil de respirar. O fotógrafo, antes amigável, agora tinha uma postura mais rígida e ameaçadora. Agora precisamos de algo mais expressivo, disse, com um tom que soava mais como uma ordem do que uma sugestão. Quero ver vulnerabilidade genuína, não essa fachada. Suas palavras se misturaram com o som abafado de meu coração batendo forte. A cada movimento que eu fazia, ele se aproximava mais como uma sombra que me seguia, se espalhando pela sala, tomando conta de tudo. Ele me pediu para assumir poses mais ousadas, como se tentasse forçar algo que eu não queria dar. Tentei manter o controle, ignorando o medo que crescia dentro de mim. Eu prefiro seguir com o que já estávamos fazendo, respondi, tentando manter a calma. Mas ele não aceitou. O sorriso que antes parecia tão amigável agora estava ausente, substituído por um olhar intenso que me fazia sentir pequena e vulnerável. O tom de sua voz mudou completamente. Se você quer algo de qualidade, precisa confiar no processo criativo. Precisa se soltar mais. Ele estava mais próximo agora, e seus olhos pareciam observando cada movimento meu,
cada respiração. Eu me senti tensa. O ambiente sem janelas, sem qualquer vestígio de luz natural, parecia estar me engolindo. O único som ali era a sua voz insistente e o farfalhar das minhas roupas quando eu tentava me afastar. Ele me indicou para ficar mais próxima de uma parede e, com a sua voz cada vez mais fria e autoritária, pediu para que eu olhasse para a câmera com um olhar mais profundo. Mas eu sabia que algo estava errado, muito errado. Não está certo. Preciso ver algo mais autêntico, algo que revele quem você realmente é. Ele insistiu, e em sua voz havia uma frieza que me causou arrepios. Eu estava começando a perceber a verdadeira natureza daquela situação. Cada palavra dele soava como um comando, e a tensão no ar aumentava. O instinto, aquele que eu tinha ignorado no início, estava gritando em meu peito, pedindo para que eu fosse embora. Mas algo dentro de mim ainda estava paralisado, lutando para encontrar uma saída. Eu dei um passo para trás, em busca de alguma distância, mas ele rapidamente bloqueou meu caminho. Seu sorriso, agora dissimulado, estava longe de ser amigável. Você é como todas as outras, não é? Quer ser modelo, mas não está disposta a fazer o necessário, murmurou, e aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Eu senti uma onda de raiva e medo misturados, uma pressão crescente no peito, mas não poderia permitir que ele visse meu pânico. Aquelas palavras me fizeram entender tudo, entender o quanto eu havia subestimado a situação. Foi quando ele se aproximou demais, o cheiro de seu suor misturado com o de um lugar fechado e sufocante, que decidi agir. Eu acho que terminamos por hoje, eu disse, tentando manter a voz firme, mas sabia que não era o suficiente. Eu precisava sair dali. Antes que eu pudesse alcançar minha bolsa, ele se moveu com rapidez, colocando-se entre mim e a porta. A distância que havia entre nós agora era apenas um instante de confronto. Você tem ideia do que eu investi aqui? No espaço, no equipamento? Sua voz agora estava carregada de ameaça. Ele estava me encurralando e o pavor cresceu dentro de mim. Foi então que, com o coração acelerado, a adrenalina tomou conta de mim. Lembrei-me de todas as histórias que havia ouvido, de mulheres que não conseguiram escapar a tempo, de situações em que o desespero não foi suficiente para salvar a pele. Mas eu não iria ser mais uma vítima. Não ia deixar aquilo acontecer. Em um movimento rápido, ergui minha voz, gritando tão alto quanto pude. O som reverberou pelo ambiente, o que fez ele recuar instintivamente. Aproveitei aquele momento de distração e corri para a porta. Meus pés pareciam pesados, como se o chão estivesse tentando me puxar para trás. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Corri por aquele corredor estreito, a sensação de desespero me empurrando para a frente. Eu precisava alcançar a rua, o ar livre, onde talvez alguém pudesse ouvir meus gritos, onde poderia encontrar algum refúgio. A adrenalina distorcia minha percepção de tempo e espaço. O lugar parecia interminável, o som dos meus passos se misturando ao batimento forte do meu coração. Eu não tinha tempo para pensar, só para correr. Quando finalmente consegui alcançar a porta, empurrei-a com toda a minha força. A luz do dia entrou e a sensação de liberdade foi como um sopro de ar fresco. Mas o medo não diminuiu. Continuei correndo até virar a esquina, só então me permitindo olhar para trás, temendo que ele estivesse me seguindo. Depois daquela noite, não voltei a ser a mesma. Eu, que antes vivia tranquila, apenas com o peso das preocupações cotidianas, passei a ser assombrada por um medo persistente. Cada sombra no canto da rua parecia esconder algo, cada ruído estranho, um presságio de perigo. Aquele simples encontro, que deveria ser uma oportunidade de crescimento e realização pessoal, virou a minha prisão mental. O pavor nunca me deixou. Os dias seguintes foram um turbilhão. Passei horas pesquisando sobre o fotógrafo, descobrindo cada detalhe de sua vida e carreira.
A fachada que ele construíra, o estúdio, as fotografias, tudo fazia parte de um jogo bem arquitetado. Mas o que mais me chocou foi perceber o quanto eu havia sido ingênua. Cada sinal de alerta que eu ignorei agora se mostrava claro como o dia. As outras jovens, como eu, tinham sido atraídas da mesma forma, prometidas com fotos perfeitas, trabalhos de alto nível e uma chance de brilhar. Mas para ele, aquilo era só uma isca. Cada uma delas, antes de mim, havia experimentado o mesmo jogo de manipulação e controle, e muitas não tinham tido a mesma sorte de escapar. A vergonha e o medo tinham silenciado as vítimas, mas as suas vozes, mesmo que demorando, se ergueram, e foi assim que as autoridades começaram a investigar o homem. Fiquei sabendo por outros estudantes que ele, na verdade, não era fotógrafo profissional. Seu verdadeiro trabalho, vítima de um fracasso social que se escondia por trás de um nome inventado e um estúdio que não passava de uma fachada improvisada. Ele nunca soubera realmente capturar a alma das pessoas, mas sim manipular suas emoções e suas fragilidades. Foi uma falsa arte para uma verdade monstruosa. Com o passar dos dias, as notícias começaram a circular mais rapidamente. Não só pela universidade, mas por todo o bairro. O homem foi preso, mas sua condenação, por mais que fosse um alívio, não apagava o que ele havia feito. As cicatrizes emocionais que ficaram em mim e em todas as outras não poderiam ser apagadas com uma simples sentença. Porém, o que mais me atormentava era saber que ele ainda estava lá fora, em algum lugar, vivendo com a sensação de que tinha vencido. Sua prisão era só mais um detalhe da sua estratégia. Algo para ganhar tempo enquanto ele armava novas tramas, novas formas de seduzir e dominar. As autoridades fizeram o que puderam, mas eu sabia que o que ele queria não se resumia a uma simples vingança. Ele queria ver o medo nos olhos das vítimas. E naquele dia, fui eu quem mostrou o meu terror. Ainda assim, a minha vida nunca mais foi a mesma. O medo de voltar àquele estúdio, de entrar em qualquer outro espaço fechado e estranho, me acompanhava. Passei a fazer rituais de segurança para me sentir um pouco mais protegida. Sempre com alguém por perto, sempre partilhando minha localização, sempre à noite, conferindo 2 ou 3 vezes se a porta estava trancada. Até hoje, nas madrugadas solitárias, acordo com o pesadelo daquelas paredes, do cheiro de poeira e fixador e do olhar dele. Um olhar que parecia dizer: "Você não vai escapar." Mas escapei, e embora o medo nunca me tenha deixado, aprendi a reconhecê-lo, a ouvi-lo, a respeitá-lo. Porque, em um mundo onde tudo parece seguro, o perigo pode estar bem diante dos nossos olhos, disfarçado de algo inocente. E com o tempo, aprendi a confiar mais no meu instinto, naquela sensação sutil de que algo está errado. Porque, quando isso acontece, é melhor não ignorar. Melhor correr antes que seja tarde demais.